Tudo bem? Oi, Gil. Gil abriu a câmera. Oi, boa noite, Abri. Boa noite. Eu vou me apresentar aqui. Vocês já me conhecem? Eu não sei se vocês. Eu acho que vocês não estavam aqui na Camomila, não sei, não Eu lembro. estava. Ai, que bom. Uhum. Tá. Então, bem, eu sou a Ive. Ive Faleyer é o meu nome. Eu trabalho com plantas medicinais e, né, com a fitoterapia, a fitoenergética e com a espiritualidade das plantas já há mais de 15 anos. Eu sou founder de uma marca de cosméticos alquímicos, que é a Ladê Boticário Ancestral, e estou preparando uma. Ah, ela chegou aí. E eu tenho um canal também, que é o @ivefaleyer, que vocês podem conhecer, aonde eu partilho bastante dos meus saberes. Estou preparando aí uma formação bem linda para lançar esse ano. Enquanto isso, eu estou partilhando os meus saberes aqui com vocês, dando essas aulas aqui, que eu não gosto muito de falar de aula, não, mas né, abrindo espaço aqui de partilha com vocês sobre as plantas medicinais de uma visão alquímica, né? Então, hoje a gente vai falar da lavanda. Acho que tem tudo a ver aí com o dia que a Chamani conversou comigo também, o dia que ela está passando, né? A lavanda vai trabalhar muito as nossas emoções, vai falar sobre coragem, sobre coração, e eu estou bem animada porque eu adoro, gente, eu adoro a lavanda. A lavanda é, assim, uma poderosíssima. Eu não sei se a Chamonix quer falar alguma coisa antes de eu começar, ou eu posso seguir aqui. Posso, maravilha. É, então, maravilhosas. A lavanda, eu vim até com. Eu quase sempre me visto de branco. Minha paleta é branco e tons terra, mas hoje eu vim com esta blusa lilás, né, em homenagem, em sintonia com Dona Lavanda. Ganhei ela de uma amiga minha, que é minha mestra de Theta Healing, foi quem me apresentou o Theta Healing, que é a Cristina Camargo, e ela super trabalha na frequência da lavanda, da chama violeta, porque a gente vai falar mais para frente que a lavanda trabalha muito nessa frequência da chama violeta, né? Então, assim, é, como eu sou engenheira agrônoma, né, de formação, então eu tenho todo um lado técnico meu aqui, e aí eu sempre preciso honrar essa técnica primeiro, né? Então, uma mulher terra, né, uma mulher taurina, serpente lunar vermelha, então a gente honra, né, toda a parte científica também. Então, assim, a lavanda ela, na aromaterapia, gente, todo mundo aqui, né, já deve ter tido contato com o óleo essencial da lavanda. Eu até cheirei um pouquinho ele aqui antes de começar a trabalhar com vocês. E assim, na aromaterapia, a lavanda, eu gosto muito de uma descrição do Dominique Bardot, no livro dele de aromaterapia, que ele fala assim: lavanda é o rescue, né, da aromaterapia, né? Fazendo uma menção ao floral rescue, que é um SOS, né? Assim, quando você não sabe o que você faz, você vai de rescue, né? E no caso da aromaterapia, um pouco assim também. A lavanda ela tem um espectro assim de ação tanto dermatológico, tanto fisiológico e quanto emocional, que assim, se você não tem nenhum óleo essencial, você pode começar por ela, né? Você pode começar pela lavanda. E aí, assim, que lavanda que eu tô falando aqui com vocês? Estou falando da lavândula angustifolia, também chamada de lavândula officinalis. Tanto faz, tá, gente? Porque a nomenclatura dela mudou. Ela foi officinalis durante muito tempo, depois, dentro da botânica, eles mudaram essa nomenclatura, então, tanto faz angustifolia, officinalis, é a mesma lavanda. Essa lavanda é uma lavanda que tem muito linalol,
né? Que é um princípio ativo que acalma, né? Que trabalha muito a ansiedade. Então, essa é a lavanda da calma, tá? É a Angustifolia officinalis, que também é conhecida, né, popularmente como lavanda francesa, lavanda da Bulgária, tá? Essa lavanda, ela não dá aqui no Brasil, né? É muito difícil, não sei aí onde a Chamonix está morando, que é muito alto, que é muito frio, mas mesmo assim não temos experiência. Você também tá, Yas? Então, mas mesmo assim a gente não tem experiência aqui no Brasil, tá? De cultivo com ela. Essa é a angustifolia? Ela tá mostrando ali. Você não sabe. Não Eu sei. Tá, eu vou mostrar depois aqui para vocês e aí você vai conseguir identificar, mas provavelmente não é, muito difícil, porque ela precisa de muito frio e ela precisa de uma altitude muito grande. Então, aqui no Brasil, a gente tem a lavândula dentata, tá? A dentata é bem fácil, assim, quando a gente vê as fotos da dentata e da angustifolia, dá para ver nitidamente a diferença. Dentata, ela tem as flores mais claras, né, de um lilás mais claro, é de um verde mais claro também. E as folhas dela tem mais dentinhos, assim, né? Ela é mais cheinha de folha. A angustifolia, ela é mais, assim, elegante, né? Ela sobe assim, aí dá a florzinha em cima e poucas flores, poucas folhas, né, ao redor. E assim, a brasileira, que é a dentata, o que que acontece? Ela é muito canforada, tá? Ela já não tem tanto linalol. Então, ela não acalma, tá, gente? Ela é uma lavanda mais guerreira, assim. Ela poderia ser comparada, equiparada, tanto energética espiritualmente quanto quimicamente, mais com a alecrim, tá? Que ela tem bastante cânfora. Então, ela é mais para animar, ela é para, sabe, vencer uma demanda, sabe? Seja uma demanda emocional, né, de depressão, de tristeza, mas é mais nesse lado de, sabe, levanta e vambora, né? Porque é a cânfora, né? E já a lavanda longustifolia, né, que é a lavanda verdadeira que fala, é essa mais da calma, tá? Que é mais, que trabalha mais o sistema nervoso central, no sentido de é, acalmar, né, de melhorar a insônia. Ela é excelente, né, para quem tem insônia, para quem sofre de ansiedade. Então, aromaterapeuticamente falando, tá? Lavanda. E aí, assim, ela vai ter outras coisas. Vou até olhar uma referência bibliográfica aqui. É, eu gosto muito desse livro, tá, gente? Do Manual de Aromaterapia do Dominique Bardot, né? Eu gosto muito dele. E aí ele fala aqui, né? Ela é cicatrizante. Geralmente, para pomada cicatrizante, eu uso lavanda, gosto bastante. Por quê? Porque ela tem um espectro grande, né? Bactericida, fungicida. É, Ela trabalha também, ela diminui a pressão sanguínea, né? Então, para quem é hipertenso, ela é ótima. E ela também tem esse efeito, né? Calmante, relaxante, sedativo. E tem uma coisa também que muita gente não sabe. Tanto o óleo essencial quanto os compostos, que depois eu vou falar para vocês da parte fitoterápica, melhora muito a digestão, tá, gente? Ela tem um efeito antiespasmódico. Então, para quem tem dificuldade de digestão, e aí você vai pensando, né, assim, como é que você tá, às vezes se você tá precisando de lavanda, porque o que que acontece? As emoções, quando a gente não consegue, né, elaborar uma emoção, e aquilo leva a gente a ter um trauma, né, e às vezes uma depressão, uma crise de ansiedade, isso vai acontecer a nível material também, né? Aí a gente pode sofrer de uma dificuldade de fazer digestão. Então, tudo tá ligado, né? Nada tá separado aqui. Então, indicação terapêutica dela seria isso: seria estresse, ansiedade, problemas de sono. Gente, problemas de sono, a lavanda angustifolia, né? Essa lavanda verdadeira que eu tô falando. Com a laranja doce, gente, vocês não têm noção do que é essa combinação. Lavanda com laranja. É tipo assim, muito sedativo, gente. Muito. E o legal dessa combinação é que, assim, ambas, né, tanto a laranja doce quanto a lavanda, elas quase não têm contraindicação, praticamente. Você pode usar em criança, pode usar em adulto, pode usar nos velhinhos. Tá tudo bem, sabe? Ela é
assim, muito maravilhosa. Então, pode fazer óleo, né, de massagem, pode fazer no vaporizador, pode fazer cheirando, né, colocando uma gotinha de uma gotinha do outro, friccionando a mão, fazendo respirações profundas. É muito bom. Deixa eu ver aqui. O Dominique Bardot, ele fala que nem existe contraindicação, tá? A lavanda, até porque Dominique Bardot é da escola francesa de aromaterapia. Eu não estudo, não estudei, não pratico muito a escola francesa, porque eles falam muito de ingestão de óleo essencial e eu não gosto, tá, gente? Sobrecarrega muito fígado, eu acho meio tenso, então já deixo aqui também o meu posicionamento com relação a isso. E aí, meninas, a parte fitoterápica, né? Porque aí falamos de óleo essencial, mas voltando aqui também para a fitoterapia da lavanda, o que acontece, gente? O óleo essencial, ele não tem todas as substâncias químicas da planta, né? Ele tem as mais levinhas. Então, tem uns princípios ativos, uns ativos da planta que são mais pesados mesmo, né? E aí eles não vêm na destilação do óleo essencial. Então, eles podem vir no chá. Então, por isso que é bem diferente, né? Fazer fitoterapia e fazer aromaterapia. Uma não substitui a outra, tá? A lavanda, gente, ela é um depressor, né? A gente fala assim, ela é um depressor do sistema nervoso central, tá? Então, assim, ela tem uma ação sobre o sistema nervoso central realmente muito potente, tá? Você pode fazer combinar, você pode fazer o tratamento de aromaterapia e a fitoterapia com a lavanda, né? Num caso de depressão, de ansiedade. E aí, o fitoterápico seria ou chá ou fazer a tintura, tá? Eu, assim, como às vezes a minha vida tá corrida, eu sempre tenho os dois, né? Então, eu sempre tenho as flores da lavanda, se eu quero fazer um chá, alguma coisa, mas eu tenho a tintura, porque a tintura me facilita a vida, né? Então, esse ano, por exemplo, eu tô trabalhando com lavanda, e são justamente as duas primeiras plantas, né, que eu trouxe para vocês, que são muito importantes. Eu fiz uma tintura de camomila com lavanda e com valeriana, né? A valeriana, ela tem contraindicação para quem toma remédio que tem efeito no sistema nervoso central, tá? Então, não pode se tomar remédio. Se tomar remédio, é melhor usar só a lavanda com a camomila. Eu fiz com as três, porque eu estava saindo de um processo de estresse muito grande, e aí eu estou usando essa tintura, né? E TPM também, a minha TPM é muito forte. Então, quando eu percebo assim, eu tô 10 dias antes de menstruar, eu já começo a usar essa tintura 3 vezes ao dia, né? No resto do meu ciclo lunar, eu uso 2 vezes, né? Mais para me auxiliar mesmo no meu dia a dia, que é muito intenso, né? E sobrecarregado. Então, é isso, assim, né? A indicação dela fitoterápica também é essa. Ela também o chá também é antiespasmódico, ou seja, facilita a digestão, muito digestiva. É, o que mais? Ela é ótima, né? Como eu falei, com o óleo essencial ou o chá também é muito bom para dermatite, eczemas da pele, ferida, queimadura, diminui a oleosidade da pele. Então, por exemplo, vocês podem fazer um chá e fazer a máscara de argila. Faço muito isso aqui, né? Eu faço a minha pele oleosa, eu faço máscara de argila de 2 a 3 vezes na semana. Eu sempre faço com um chazinho, seja da lavanda, tá? Seja da camomila, elas são excelentes. Ela melhora a taquicardia, né? Porque ela tem aquele efeito da pressão e tudo. Deixa eu ver o que mais que é importante falar. Ela também tem um efeito no sistema imunológico, tá? Fitoterapicamente falando, o óleo essencial não, tá? Mas a tintura e o chá, sim. Então, melhora, assim, gripe, resfriado, tá? Sinusite, ela é boa. E é isso, tá? Isso seria aí uma ficha técnica. Bora de ficha técnica. E aí agora vamos falar da parte espiritual, né, da lavanda e da parte emocional da lavanda, né? A gente saiu da camomila, né, onde a gente trabalhou muito com as nossas crenças, onde a gente trabalhou com culpa, né, com muita coisa assim. E aí, gente, quando a gente entra na lavanda, a gente entra na lavanda, mas assim, não para olhar para nosso sistema de crença nem para nada disso, não. A lavanda, ela vem muito no lugar assim
confiar, né? De coragem. Então, se a gente for olhar a palavra coragem, né? Ela vem de coragem, né? Agir com o coração. E esse coração conectado com uma confiança muito profunda, né? Então, a lavanda, o que que ela trabalha, né, no nosso emocional? Ela trabalha a falta de confiança, né? Quem tem muita dificuldade de confiar em si, de confiar no planeta, né? Então, o fluxo, né? Quem tem muita dificuldade de seguir o fluxo, de se entregar, é, quem não consegue esvaziar a mente para ouvir o coração, né? A lavanda está falando muito com o coração. Embora ela seja uma nota de saída na perfumaria, né? Ela passa muito pela cabeça. A lavanda ela faz essa ponte, né? Coração-cabeça, né? Ela trabalha o coração em direção à cabeça, né? Então, o lavanda vem de lavare, né? Então, ela trabalha muito lavando a nossa cabeça, liberando, né, a nossa cabeça de tensão, de pensamentos, né, do controle, para que a gente possa sair da cabeça, voltar para o coração, tá? É, E aí ela fala muito sobre compulsão também, né? Então, emocionalmente, a lavanda trabalha muito as compulsões, equilíbrio da mente, né? Seria mais ou menos isso. Gente, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer coisa, pode abrir o microfone, tá? Então, por isso, gente, por causa até dessa questão da Só cabeça, uma completar, pode falar. então, ela é bom para compulsões, isso? Para quem tem compulsões, tipo É, alimentar? isso, exatamente. Ela é excelente para tratar É? compulsões alimentares, qualquer tipo de compulsão, né? Para quem quer parar de fumar, né? Para quem está criando uma relação com alguma coisa de dependência, né? Por quê? Porque a lavanda, quando a gente tem quando a gente está conectado com a nossa fé, né? A lavanda vai falar muito sobre fé, porque como que a gente confia? Tendo fé, né? Então, sem fé, fé na vida, fé no todo, fé na gente, né? Quando o fogo da nossa fé ele tá fraco ou tá apagado, falta confiança. Quando falta confiança, a gente não se sente inteiro. E aí a gente fica buscando alguma coisa para compensar, para tapar o buraco. E é aí que vem a compulsão, né? E aí cada um, gente, vai desenvolver a compulsão que for, entendeu? Seja por comida, sexo, droga, sei lá, né? Qualquer coisa, toque, né? A pessoa fica extremamente, né, controladora. Então aí a gente vai para tudo isso que ela está trabalhando, né? Sair do controle, né? Tá inteira, tá na confiança. Então, é sobre isso, né, que a gente vai falar aqui. A lavanda, né, se a lavanda fosse uma mulher, né, se a lavanda fosse uma pessoa, né, ela enquanto um arquétipo, ela é essa mulher confiante e plena, né, é uma mulher que está no fluxo. E aí ela também, assim, vamos dizer assim, outras egrégoras, né, ou frequências que podem trabalhar junto com a lavanda, os anjos, né, quem tem essa conexão, né, com o mundo angelical, os anjos trabalham muito conexão com a lavanda. Iemunjá, né, essa deusa, africana, né, por quê? Porque Munjá é a senhora das cabeças, até fazendo um parêntese aqui, né, vou falar de Iemunjá, porque assim, o Iemonjá, ela era uma parte da história dela, para que vocês entendam por que que Iemonjá é a senhora das cabeças e a conexão dela com lavanda. Iemonjá, dizem, né, as histórias, a filosofia afro, ela era casada com Oxalá. Mas ela não era naquele momento, ela não era uma divindade que tinha algum poder, né? E ela, casada com Oxalá, ela estava muito ligada aos fazeres da casa, à labuta, né? Do trabalho doméstico. Então, assim, aquele trabalho que é infinito, né? Aquele trabalho que é invisível, que não acaba nunca, né? Exaustivo. E a Mundial não aguentava mais, assim, ela começa a reclamar muito, e ela estava de saco cheio, e ela falou tanto, gente, mas ela falou tanto na cabeça de Oxalá que ela surta Oxalá. Oxalá pira e Oxalá cai.
assim, e fica deitado. Ela deixa a cabeça dele tão cheia que Oxalá tem uma crise, assim, um estresse, ele deita e ele não levanta. E aí ela fica em pânico, né? Porque Olodumare tinha dado a Oxalá responsabilidades muito grandes, né, aqui no planeta Terra, e ela se sente responsável pelaquilo. Ela sabia, né, que ela era responsável, né, também por aquele surto que Oxalá teve. Ela fica desesperada. Ela chama o Sam, né, que era o senhor das folhas, né, que tinha muito conhecimento das folhas. E aí eles fazem, o Sam vai ensinando para ela, né? E ela vai manipulando as plantas e ela vai cuidando da cabeça dele até que ela consegue fazer ele se curar, ele se equilibrar. E o Olodumare é um senhor, né, que tudo vê, que tudo sabe. Então o Olodumare acompanhou todo o lerê dela. E aí Olodumare percebeu, né, que ela se dedicou muito àquilo, né, aquele movimento de cuidar da cabeça de Oxalá, então ele dá a ela esse poder, né, de curar as cabeças. E daí vem a história de Iemonjá, né, ser a senhora das cabeças, ser aquela que conhece, né, o mistério da cabeça. E a cabeça, dentro da filosofia afro, a mente, né, é chamada de Ori, né? E o Ori é uma divindade, tá, gente? Ori é uma divindade. Ori é a primeira divindade nossa. Então, assim, quando a gente vem para a Terra, o único orixá que vem com a gente para a Terra é Ori. Então, meu babalaô costuma dizer assim: se seu Ori não permitir que você acesse alguma coisa, nem o Olodumare da Terra vai permitir. Então, é a Ori quem a gente sempre deve cuidar, louvar. Ori é a nossa mente e é o nosso orixá. Então, Iemonjá, ela tem essa conexão muito forte com o Ori, né, com esse orixá Ori, e é por isso que ela, né, tem também esse poder, né, também de atuar muito de encontro ao nosso Ori. Quando a gente está com o Ori, com esse orixá no negativo, né, que a gente chama em Ibe, ela ajuda a trazer Ire, tá? Que é o positivo. Então, a lavanda trabalha nessa conexão. E aí, por exemplo, uma prática que a gente pode fazer quando a gente estiver sentindo que o nosso ori tá demais, né? Tá muito, muito cheio, né? A gente tá em algum estresse, alguma coisa, a gente pode lavar a nossa cabeça com água de lavanda, né? A gente pode fazer o chá da lavanda e lavar. E assim, quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai cuidar de uri, aí a gente faz isso separado, né? Tipo assim, não é igual aquele banho que você acabou de tomar o banho e aí você joga na cabeça toda. Não. Quando você quer realmente cuidar da sua cabeça, do seu uri, você faz só isso. Então, você, por exemplo, pode preparar um chá com as flores da lavanda, né? Ou você pode preparar, é, por exemplo, uma folha que dá para usar, a folha do boldo, né? Aquele boldo peludo, né? Do Brasil, aquele boldo brasileiro, que ele também tem a flor lilás, né? Ele trabalha bastante nessa frequência da lavanda. Você pode macerar com água fria, porque o boldo é uma planta fria, não esquenta. Macera com água fria as folhas do boldo, né? Você pode coar ou não, aí você que sabe. E depois que macerar, bota umas gotinhas, por exemplo, do óleo essencial de lavanda, se você tiver, né? Fez esse preparado, aí você, né, se agacha, né? Você pode se agachar. Não tem como o muçulmano reza, né? A gente reza muito assim no para orixá, né? A gente se ajoelha assim, bota a cabeça no chão. E aí eu boto uma bacia embaixo da minha cabeça, né? E aí molho a cabeça. E aí você deixa aquela água correr da nuca, sabe? Da nuca para cá, né? Lava a cabeça e aí depois você seca com uma toalha o excesso e enrola um paninho na cabeça, né? Essa é uma forma de você cuidar do seu ori e você honrar, né, o seu ori, você mostrar para ele assim que você está reconhecendo ele, que você está fazendo um banho só para lavar ele, né? E que você está ali apaziguando o seu ori, né? Quando você está com a cabeça muito quente, tá? A gente pode ficar com a cabeça muito quente porque a gente está com raiva,
né? A gente está com excesso de fogo. A gente pode estar com a cabeça muito quente quando a gente está com excesso de terra, né? Quando a gente está muito no controle, muito controladora, né? Então, todas essas situações pode ser interessante lavar o ori, tá? Ou se a gente está com água reprimida, né? Porque a gente vai pensar assim, eu tô com excesso de água, né? Tá, mas às vezes o excesso de água, se a água está reprimida, tá ruim, né? Então você pode lavar o ori também para abrir, né? Para essa água poder fluir. O que que seria água reprimida? A gente está com muita mágoa, né? A gente está, né? Tá com o nosso coração meio duro, né? Assim, meio doendo, né? Coração doído, assim. Isso às vezes dá um excesso de água reprimida, tá? Então, essa seria a conexão, né? Da lavanda com o Iemonjá, com o ori, tá? Outras deusas que também estão próximas, né, à lavanda, ao arquétipo da lavanda, seria a Hestia, né? Não sei se todas vocês já ouviram falar, né, da deusa Hestia. Ela acabou sendo estudada, né, assim, e conhecida, né, pela deusa das casas, né, aquela que acende a casa, mas eu acho meio fraquinho para ela, meio parco, assim, né, porque na verdade já é o patriarcado lendo, né, Hestia, né, porque se a gente for para o mundo árabe, se a gente volta mais na história, sempre que se começava alguma coisa muito importante, né, se acendia uma tocha. E aquela tocha ficava sempre acesa, que venha da história da tocha das Olimpíadas, né? Então, é o fogo da vida, né? Jesus, né? Se a gente for ver, a Igreja Católica também copiou um monte, né? Assim, por quê? Porque eles não copiou, né? Ela, na verdade, ela dá continuidade a algo que já existia e traz, né? Como se fosse dela, né? Mas o fogo, ele sempre esteve relacionado à vida, né? O fogo sempre esteve relacionado à fé. Então, quando a gente também está com essa falta de fé, que dá a falta de confiança, né? A gente pode trabalhar a lavanda para acender esse fogo nosso, né? E aí a gente ia trabalhar essa planta conectada ao fogo. Então, quando a gente vai ver a alquimia da planta, a gente traz também os elementos, né? Então, eu estou aqui tecendo com vocês essas conexões, né? De elemento, né? Com a planta. Então, Iemonjá seria uma lavanda da água, né? Seria a gente, né, lavare, né? Seria quando a gente está precisando realmente dessa frequência da água, né? Então, seria uma lavanda da água. A Hestia já seria uma lavanda do fogo, né? Quando a gente está precisando acender o fogo da nossa fé, né? É, eu acho que uma outra deusa que se conecta assim com a lavanda quando ela está trabalhando a terra seria a Ixchel. Vocês conhecem a Ixchel? A Ixchel é bem interessante, né? Porque ela vem com aquela serpente na cabeça, né? Que fica parecendo ali, que na verdade é a Kundalini dela, né? Que chegou no ápice, né? E tá ali plena, né? Inteira, confiante. E ela vem com um vaso também, né? Aqui de baixo. E o vaso, ele é a representação do nosso corpo alquímico, né? O vaso é a gente inteiro, né? Então, quando a gente está com excesso de terra, a gente não consegue se movimentar, a gente fica pesado, né? E aí a lavanda, né, pode vir trabalhar com a gente nesse elemento terra, né, trazendo mais movimento, né? E aí ela ia estar conectada mais com a Ixchel, né? Então esses são arquétipos, né, que assim podem se conectar com a lavanda. Para quem gosta do tarô, a lavanda ela se aproximaria da carta do mago, né? Por quê? Porque o mago, ele é aquele que, como é que eu vou falar? É aquele que ele tá começando a ficar consciente de que, na verdade, o maior desafio que ele passa, né, nessa experiência da Terra aqui é controlar a mente, né? Que, na verdade, caminha por libertá-la. Então, a lavanda, ela ia estar, né? Ela é a carta que se conecta mais com esse arquétipo do mago, né?
E aí, gente, com essas conexões, né, que a gente está fazendo aqui, a lavanda, ela é uma frequência violeta, né, como eu já falei aqui quando a gente abriu. Então, claro que também dentro da egrégora, né, de trabalho dela, a gente passa pela ametista, né, como cristal. Acho que eu gosto muito de trabalhar assim. Na minha perfumaria eu uso cristais e plantas assim o tempo todo, porque o cristal é um repetidor, né? Os elementais dos cristais, eles são incríveis, porque eles repetem e amplificam, né? Então, sempre que eu vou trabalhar com planta, eu gosto de combinar, trabalhar também com cristal, porque eu sinto que ajuda muito, né? Eu percebo um resultado muito bom, assim, de amplificação, de repetição. Outros cristais que podem estar na frequência da lavanda é o aqua aura, e que ele é meio azul, assim. E larimar, que eu adoro. Adoro esse cristal de larimar, é muito lindo. São cristais que atuam aí junto com ela. E aí outras plantas, né, que também poderiam ser substituídas, eu acho sim, ó. A gente vai fazer a meditação, né, como a gente fez na camomila, e vocês vão ver que a gente acessa a planta, né, é dentro da gente, né? A gente não precisa nem estar com elas fisicamente. Mas plantas que podem substituir a lavanda seria o manacá, né, que é aquela planta bem violetinha, assim, as flores, né? E uma outra planta também é o hiperroxo, tá? Hiperroxo é bem. E aí seria, assim, um lado masculino, né, da lavanda, muito bonito também, né? Eu acho que o yang da lavanda é o hiperroxo, tá? O sândalo também pode ser considerado, mas ainda mais o hiperroxo. E aí vocês podem, por exemplo, de fitoterapia, acho que eu falei isso aqui na camomila, mas vou falar de novo, né? Quando a gente vai trabalhar com a parte alquímica da planta, a gente sempre precisa alquimizar isso, né? Então, por exemplo, vou tomar um chá de lavanda, né? O chá de lavanda vai ser um chá calmante, porque o princípio ativo calmante está ali, né? Mas ele passa a ser um chá que, por exemplo, tem uma influência, né, e uma atuação no meu corpo sutil, no meu corpo espiritual, quando eu alquimizo esse chá. Como alquimizar o chá, né? Conexão coração, né? Coloca as mãos e começa a conversar com a planta. Eu gosto muito também de visualizar uma luz verde saindo do meu coração, né? A gente sabe que o chakra cardíaco, não sei, né, se vocês sabem, mas o chakra cardíaco vibra essa luz, né, o verde e o rosa. Eu gosto de trabalhar muito com o verde nesse momento, né? E aí eu fico em conexão assim com o que eu estiver fazendo, sabe? Imaginando um fluxo de luz verde saindo do meu coração, né? E um fluxo de luz prateada saindo do meu terceiro olho. Embora o terceiro olho seja o azul marinho, tá? A gente tem conexão com o chakra estrela, que é o chakra prateado. E a gente pode trabalhar essa conexão com o chakra estrela a partir do nosso terceiro olho, que é o olho da nossa intuição também, né? Então eu fico visualizando assim, luz prata, luz verde, e vou conversando com a planta mesmo, assim, sabe? Falando, falei aqui também, sempre vou trazer isso novamente. A nossa palavra tem muito poder. Eu, como uma mulher, né, iniciada como uma sacerdotisa de orixá e de vodum, eu sempre preciso trazer para vocês também o meu conhecimento a partir da cultura afrocentrada. Então, assim, em África, a gente acredita muito na ativação através da palavra. Então, até quando eu medito, eu falo também, assim, às vezes, muitas vezes, tá? E quando eu rezo em voz alta, para trazer a conexão da minha palavra, que em África a gente chama que é o ofó, né? O ofó é a medicina da palavra, tá? Então eu sempre converso em voz alta com as plantas e vou pedindo, né? Então, se eu estou trabalhando com a lavanda, pedir o que eu quero ali que ela trabalhe no meu campo, tá? Seja emocional, sutil. E o chá, vocês podem tomar ele quentinho, né? Ou vocês também no verão pode fazer, eu gosto muito de fazer suchá, né? Que é suco com chá, que é gostoso. E também
dá para fazer assim, eu falei na hora da aromaterapia, daquela combinação, principalmente para todo mundo. Vou falar, Shawnee. E pensei em você agora também, que você tem bastante criança aí. Eu não sei se você estava quando eu falei da aromaterapia e da potência da combinação de lavanda com laranja, principalmente para as crianças. Muito calmante, né? Muito apaziguadora essa combinação. E aí a gente pode fazer essa combinação também para bebê. Então, pegar rodelas de laranja sem espremer, né? Pegar só as rodelas, botar numa jarra e colocar o chá ali e botar para gelar. E aí se tomar geladinho. No verão pode ser legal também, tá? Como faz o chá? Geralmente as flores, né, da lavanda angustifolia, que são bem lilás, né? Não é da dentata. E aí, para 200 ml, mais ou menos, a gente pode usar uma colher de sopa. Eu acho que é uma dose bem legal. Então, eu compro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma loja que se chama O Herborista, que fica em Copacabana, que é tudo na vida, assim, para quem gosta de planta, porque a gente chega lá, tem planta do chão até o teto. Eles têm tudo que você imaginar desidratado. Quem não tá no Rio pode comprar pela internet, tá? Tem bons fornecedores. Shopee hoje tem bons fornecedores, Mercado Livre também tem, tá? E é lindo, é lindo. É um chá, assim, eu amo o chá da lavanda, né? Bem lilás, é muito aromático. Dá para botar também, assim, na cozinha, sabe? Tipo, fazer bolo e colocar a lavanda, eu gosto, né? Fica bem legal. Vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se eu deixei passar. Não, como faz o chá, tá. E também, né, dá para fazer aqueles travesseirinhos, né? Tem muita gente que faz, que eu acho lindo. Ou a bonequinha da lavanda, né? Para quem. Eu tô num projeto com uma amiga minha que faz bonecas, né? Que a gente fez a da camomila. Não sei se eu falei para vocês, né? Que a gente fez a boneca da camomila para as meninas que menstruam, né? Para menarca. E eu acho a da lavanda também maravilhosa. Deixa eu desligar aqui. Peraí. Que, gente, eu durmo com as galinhas. É meu celular falando que tá perto da hora de dormir. O ritual. Não, tô esperando a minha afilhada. A Shawnee tá perguntando, né, que vai ficar gravado, se eu fiz o ritual da menarca com a minha filha, né? Eu tô esperando a minha afilhada, que menstruou também agora. Ela tem a idade muito parecida com a da minha filha. E aí a gente vai fazer daqui a um mês. Hoje é dia 26. Não vai ser 26 de julho, que é o dia fora do tempo, né? Aniversário da minha irmã, dia 26 de julho. Mas deve ser ali no dia 2 de agosto. Gente, vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Aí eu tô pensando assim, banho de flores, né? Porque no nosso rito também africano é o dia 25, né? Tá certo. O dia 26 seria o primeiro dia depois do dia fora do tempo, tá certo? Em África, a gente também tem muito, quando a gente quer trabalhar a conexão com as Iabás, né? Com os orixás femininos, de sentar assim na zan, né? Na esteira e aí jogar banho de flores, né? Aí a gente tá pensando, eu falei pra vocês, né? Ai, vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo. Essa água que eu falei pra vocês, né? Essa mistura do chá de lavanda com a laranja é muito legal para as compulsões, tá, gente? Quando a gente estava falando de compulsão alimentar, né? Então, quem tá querendo, né? Quem tá percebendo compulsões, essa é uma boa pedida. Essa combinação de laranja com lavanda, gente, ela é assim, arrebatadora. Arrebatadora. A Yara ama, eu faço muito também o óleo é, Ai, gente, anota isso aí pra mim, pra eu passar depois pra vocês, porque eu não escrevi essas coisas. Eu passo tudinho e eu posso fazer um documento. O óleo eu gosto de fazer com óleo de gergelim. E aí é legal comprar na internet, porque tem o gergelim da marca Sésamo, que ele tem. Ele vem da Arábia, mas ele é bem sutil, o aroma dele, bem sutil. Ele é muito usado no Ayurveda. Faz diferença a marca. Tem umas marcas de óleo de gergelim que tem um cheiro muito forte. E aí você pode usar para 100 ml do óleo
Pode usar até assim, 50 gotas de lavanda e 50 de laranja doce, né? E aí faz o óleozinho. Vocês podem botar num frasquinho até com aquela válvula de spray, né? Porque é um óleo leve e aí fica mais fácil para usar, né? E aí assim, acaba de tomar banho, passa esse óleozinho, gente, para dormir. Maravilhoso. É maravilhoso nas crianças, para fazer massagem, é muito bom. Muito bom. E como eu falei, são óleos que não têm contraindicação, né? Não... 100 ml do óleo. 100 ml do óleo vegetal. Pode usar o de coco? Pode, tá? Só que o de coco, para quem mora em lugar frio, tem um inconveniente de ficar durinho. Então, toda vez que vai usar, tem que botar em banho-maria. O que eu faço às vezes, que também é muito gostoso, eu tenho uns óleos aqui que ficam muito maravilhosos assim, 50% de óleo de semente de maracujá e 50% do coco, porque eu gosto muito dessa nota frutada. Eu adoro nota frutada em perfume, em óleo, né? Gente, essa mistura de maracujá com coco já é assim afrodisíaca, né? Maravilhosa. E aí você ainda medicar ela com laranja e lavanda, fica assim divino, né? A gente já, nossa deusa interior já se sente assim vislumbrada, a gente já fica maravilhosa, tá? E aí é legal também, por exemplo, esse óleo, gente, para escalda-pés, sabe? Por exemplo, você vai fazer um escalda-pés, você não tem planta, você já bota esse óleo, né, na água morninha com salzinho, assim, né? É o tipo de óleo que a gente tem que ter. Hidrata a ponta do cabelo, tudo na vida. Eu sou a senhora dos óleos, né, gente? Que eu uso muito óleo. Eu, não, eu até uso creme hidratante, mas pouco, eu sou mais do óleo. Ai, meninas, é isso. 1 hora quase falando. Beber água. Hum. E aí, tô falando, acabei de olhar aqui. Hoje foi dia de fazer desodorante aqui na Ladê. E eu também gosto, meu desodorante também é de lavanda, tá? A lavanda é excelente, como eu falei pra vocês, é um antisséptico, né? Então, assim, tanto para as pomadas cicatrizantes quanto para os desodorantes naturais, a minha fórmula sempre tem lavanda, tá? Outra coisa, para quem tem dermatite, né? Criança que tem dermatite, né? Psoríase, esse óleo, por exemplo, com lavanda é perfeito, tá? A lavanda é muito bom. Para as dermatites e psoríase também pode ser combinado com patchouli. Em vez da laranja, bota patchouli, né? É muito bom, tá? Aí com patchouli depois eu passo a quantidade, que não seria tanto quanto o de laranja, tá? Aí me passa isso depois. No próximo, eu já vou trazer para vocês essas receitas, tá? Juro. Eu vou trazer tudo num documento, já mando para vocês antes da aula. É isso, assim, eu queria fazer com vocês agora a meditação da lavanda. E aí é pra gente se encontrar com ela. Quem ainda não participou, acho que a Yas, não sei se estava aqui, na Camomila, né? Então, assim, minha proposta é a gente fazer uma meditação para a gente encontrar com a lavanda, né? E aí, assim, a gente entender como que ela se apresenta para gente. E aí a gente pode até perceber, eu vou fazer essa sugestão para vocês durante a meditação, até de perceber qual elemento, né, que vocês podem trabalhar mais com ela. E a ideia é realmente a gente vai, nessa meditação da lavanda, vai ser a gente sentir como que é ser lavanda. É muito bom a gente experimentar ser lavanda, porque a gente precisa ser lavanda, né, gente? A gente precisa estar inteira, a gente precisa experimentar esse espaço dessa confiança plena, né? E a Terra tem muitas distrações, né? Então a gente se distrai bastante desse lugar, né? Dessa inteireza. E a nossa própria mente, né? Nosso próprio Ori, quando tá no negativo, uau, né? Leva a gente para lugares inimagináveis. Então,
É muito importante. Aí a gente vai fazer uma visualização, perceber como a lavanda se apresenta para gente. E todas as vezes que vocês quiserem, né, trabalhar, assim, principalmente na lavanda, quando vocês estiverem sentindo assim que vocês estão com falta de fé, sabe? Que vocês estão precisando trabalhar a confiança de vocês, vocês podem fazer essa meditação, essa visualização. E se perguntar, né, assim, depois que vocês fizerem a meditação, vocês podem se perguntar, né, como é que a lavanda agiria aqui nesse momento, né? Como eu, lavanda, vou agir aqui nesse momento, né? Seria mais ou menos isso, tá? Ah, então, bora lá. Eu ia falar, ô Xamani, para você, se a gente conseguisse botar um som de golfinhos, alguma coisa assim. Mas se der trabalho, a gente só imagina, tá? A gente também tem essa capacidade. E, gente, uma coisa importante assim também que tá me vindo aqui para falar para vocês é que assim, dentro do nosso culto, né, o culto iorubá, né, o culto de adoração aí às orixás, a gente entende que assim, cada um de nós é uma estrela única, né, dentro dessa constelação. Então, é, não tem receita, tem muito receita, assim, sabe? Tipo, um receitão, né? A gente até pode receitar, mas também assim, como que cada um vai interagir com aquela medicina, né? Por exemplo, eu descobri há um tempo já, e isso mudou totalmente a minha vida, que eu sou uma cultuadora, né? Eu carrego muito essa medicina do Ori, né? Eu sou uma cultuadora de Ori. E, e aí, assim, o meu Ori me pede para ser alimentado, né? Lavado, cuidado, uma vez por semana, sabe? Então, assim, é, é quando vocês sentirem, sabe? Não julguem, sabe? Assim, isso é demais ou isso é de menos, né? Realmente se conectem com vocês, né? E percebam o que que a cabeça e o corpo de vocês pedem, porque cada um de nós é único, sabe? Assim, tem realmente, às vezes a gente precisa estar assim fazendo uma manutenção, né? Da nossa cabeça, do nosso ori mais constante do que outras pessoas, né? Então sigam a intuição de vocês com relação a cuidar, né, assim, fazer isso que eu falei, né, de lavar o ori, se vocês sentirem que estão numa fase que, né, tá precisando fazer isso de forma mais constante, façam, tá? Obrigada, Shaoni. Tá. Pode abaixar só um pouquinho. Vamos então entrando aí em conexão com o nosso mundo da lavanda. Vamos fazendo algumas respirações lentas, profundas. Ah, inspira e solta o ar, fazendo uma vocalização nesse início. Ah, mais uma vez. Ah, isso. Vamos acalmando nossa mente, nosso corpo. Vamos nos conectando com as nossas águas internas, respirando e percebendo a água fluindo por dentro do nosso corpo, fazendo nesse momento esse exercício de perceber a água que flui no nosso corpo.
E à medida que a gente vai se conectando com essa água, com as águas internas, né, as águas do nosso corpo, vamos mentalizando, imaginando, sentindo a água do mar. A gente pode ir imaginando que a gente está chegando numa praia. E essa praia é uma praia de águas calmas, uma praia que não tem ondas. Uma praia de águas calmas, tranquilas, convidativas. Vamos imaginando que a gente vai entrando nessa nessa água. A gente pode até imaginar que a gente está, assim, na beirinha, e a gente vai percebendo aquelas marolinhas, pequenas ondas que vão e vêm. E elas vão vindo com o movimento da nossa respiração. Então a nossa respiração vem inspirando e a água vem subindo, e quando a gente solta o ar, aquela aguinha vai sendo puxada. E a gente vai percebendo esse movimento, o movimento das marés. E aí a gente vai relaxando e se permitindo entrar nessa água. E a gente vai nadando. E é interessante que quando a gente sai, assim, a nossa cabeça sai para fora da água, a gente percebe que essa água, ela tem aroma de lavanda. É como se a gente estivesse no mar da lavanda. E essa água de lavanda, ela tem essa tonalidade violeta também. E é impressionante, porque a gente vai percebendo nesse momento que essa água, na verdade, ela está vindo lavar as nossas emoções, lavar nosso corpo, nosso espírito, nosso campo sutil. E a gente vai se entregando nesse movimento. E tudo o que essa água movimenta, tudo que ela limpa, ela na verdade transforma. Então, tudo aquilo que vai sendo limpo, na verdade, vai sendo transmutado, transformado, e a gente vai vendo que vai sendo transformado em borboletas que vão voando dessa água. Borboletas na cor lilás. É lindo, é muito lindo de visualizar isso. A gente vai se sentindo extremamente leve. Essa água de lavanda, esse mar de lavanda, na verdade, está preparando a gente para a gente se encontrar com a lavanda. E a gente vai vendo essas borboletas. Pode ser que alguma de vocês visualizem também esses golfinhos, esses seres do mar. Pode ser que algumas de vocês vejam essa transmutação se transformando em peixes violetas que vão nadando e expandindo nesse mar. E vocês vão permitindo esse movimento acontecer, visualizando. De dentro desse mar de lavanda, a gente pode olhar para o céu e a gente também pode visualizar os anjos. É um momento realmente divino, maravilhoso. E a gente se sente extremamente presenteada por estar experimentando isso. E a gente vai saindo agora desse mar, trazendo essa satisfação dessa experiência maravilhosa, porque a gente vai encontrar com a lavanda,
com a senhora lavanda, com a dona lavanda. Quem será a nossa lavanda? Vamos saindo da água, a gente vai saindo numa praia. E quando a gente vai caminhando pela areia, a gente já vai em direção a um campo de lavanda. Então a gente já vai se secando, a gente já vai tomando sol nesse campo de lavanda, a gente está totalmente imersa nessa experiência da lavanda, agora sentindo a lavanda através do ar, o perfume das lavandas. E nesse campo de lavanda, a gente encontra com a nossa lavanda, com a nossa deusa lavanda. A gente visualiza essa mulher lavanda. E vocês podem experimentar esse momento de encontrar com ela, como que ela recebe vocês, como ela é. E ela recebe vocês, pode ser que algumas a abracem, outras deem as mãos. Para cada uma, esse encontro é único. E ela oferece para vocês uma esteira, para vocês se deitarem no meio desse campo de lavanda, sobre essa esteira. E ela diz assim: eu vou te conduzir. E você deita nessa esteira e deixa ela te conduzir. E ela vai falando para você imaginar que você está dentro de um mar bem profundo, bem profundo. É como se você tivesse mergulhada em águas bem profundas. E pode ser que ao imaginar isso, você até sinta uma certa agonia, né? Ai, como eu vou respirar? Ai, o que vai acontecer? E a lavanda diz assim para você: apenas confia, apenas confia. E você vai se permitindo ir cada vez mais fundo nesse mar, mais fundo, mais fundo. E lavanda fala assim para você: aconteça o que acontecer, apenas confia. Apenas confia. E você vai, de repente, você volta. Você percebe que você está ali com ela e ela diz assim para você: essa é a sua mente. É assim que a sua mente pode te distrair. Mas quando você tem confiança, você deixa fluir. Você consegue se entregar. Você consegue confiar. Tudo, tudo é do jeito que precisa ser. Não adianta se debater. Não adianta querer lutar contra o fluxo da vida. Não adianta lutar contra o fluxo da vida. A vida é para se entregar. A lavanda fala para você: abre teu coração e confia. E nesse momento, a lavanda ela começa a realmente manipular o seu chakra cardíaco. E para cada uma de vocês, a lavanda vai entregar um elemento. Para cada uma de vocês, a lavanda vai entregar. Pode ser um símbolo relacionado a um elemento,
né, ela pode entregar uma vela com a chama acesa para acender o seu coração, ela pode entregar uma fumaça alquímica para arejar seu coração, expandir seu coração de ar, ela pode entregar um cristal para te conectar com a terra, conectar o seu coração à terra. Ou simplesmente ela pode abrir seu coração e encher ele de água de lavanda e lavar seu coração. Então percebe agora qual é o movimento alquímico que a lavanda convida para o seu coração. E sente como é viver essa cura, viver essa medicina da lavanda e desse elemento no seu coração. E a lavanda diz assim para você: sempre que você precisar de confiança, sempre que você precisar tomar uma decisão, sempre que você não se sentir inteira, me procura. Eu tenho a medicina para você. Eu sou a fé. Eu sou a coragem. Eu sou a ação através do coração. E esse movimento alquímico vai se encerrando, vai se conduzindo. Você percebe seu corpo em pleno processo de reestruturação. Mas é alquimia e não precisa se demorar. Você consegue ir respirando, você se senta, você abraça e agradece a sua lavanda. Ela te dá a mão. Você escolhe algumas flores de lavanda. E vocês vão caminhando por esse campo de lavanda, novamente em direção à praia. Vocês se sentam em frente a essa praia de mar calmo, tranquilo. Lavanda faz uma coroa com as flores, coloca na sua cabeça. Se despede de você, te agradece. Você agradece. E aí você pode ir respirando, sentindo novamente o seu corpo, percebendo agora as suas águas internas perfumadas, alquimizadas com essa medicina da lavanda. Você vai respirando, movimentando lentamente seus pés, suas pernas, sua cabeça, se alongando, abrindo os olhos. Ah,
Eu vou, como não somos muitas, né? Assim, acho que dá pra gente falar um pouquinho aqui. Quem quiser abrir e falar um pouquinho da sua visualização, trocar um pouquinho antes da gente sair, acho que pode ser legal. Podem vir algumas contribuições aí. Gratidão. Foi tão lindo. Hoje eu tava com o coração, já tô falando no passado, assim, né? Tava com o coração carregado de muita dor. E ela passou, assim, de uma forma tão doce. Me trouxe tanta doçura, assim, tanta uma compaixão. Foi muito lindo. Gratidão. Que bom, que bom. Ela é muito doce. Ela tem um perfume fresco, né? Mas ela faz uma alquimia muito bonita com as flores também, assim. Eu tenho um perfume, o meu perfume dessa coleção do desodorante, né, que eu falei pra vocês, é a coleção Calmaria, né? E o perfume dela é rosa, é óleo essencial de rosa, óleo essencial de gerânio, com lavanda. Ela e tem néroli também, flor de laranjeira, né? Então ela é muito incrível, assim, né? Porque como que pode ela atuar em dois centros tão importantes, né? No coração e ao mesmo tempo na cabeça, né? Ela ser extremamente conectada ao coração e ser fresca, né? Então, é isso, muito lindo, muito lindo. E E eu tava também com uma enxaqueca também muito forte, porque eu chorei muito, então minha cabeça tava bum, 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 e bum. sim, Incrível. é incrível, é incrível. Depois faz essa. Você deve ter boldo aí, né? Faz esse banho no seu olhinho, né? Para também lavar, né? Pode ser bem interessante, tá? Quando eu tinha muito boldo, que eu morava na roça, era mais fácil, eu também gostava muito de fazer a tintura com as flores do boldo, né? E aí fazer floral também é bem interessante. Uma energia muito linda, muito sutil. Yas ou Gil, vocês querem falar alguma coisa sobre a visualização de vocês? Eu. Eu não tive nada de visualização, mas eu senti bem calma, uma energia boa, assim, gostosa, acolhedora, sabe? Uhum, Então, é muito bom esses momentos de meditação guiada, eu gosto bastante, né? E foi uhum, muito construtivo a aula de hoje, né? O- os ensinamentos, né, que a gente teve, eu acho bem construtivo. Realmente eu sou bem grata de estar aqui junto, né? que delícia. Uhum. Gil, você trouxe uma coisa que é bem interessante, assim, que acontece muito, que é a gente demorar a visualizar a nossa mulher planta, né? E às vezes acontece, assim, e aí o que que é, né, que a gente precisa fazer? Que a gente não precisa, né, mas que a gente pode fazer, é praticar, né? Eu não gosto de usar a palavra treinar, né? Porque treinar vem de uma coisa muito patriarcal, né? Treinar não é treino, né, gente? É prática, é, é ir afinando, né? O nosso nariz e a nossa intuição, né? Porque a nossa intuição está no nosso nariz, né? Então, faça outras vezes essa meditação, se você puder, né? E aí, em algum momento, pode ser que ela venha. A gente tem 4 luas, né? Então, trabalhem a lavanda nessas luas, sabe? Façam essas receitas com lavanda. Eu posso colocar também. Tem um perfume que ele é chamado o perfume da Rainha da Hungria.
que a rainha da Hungria, ela tinha uma pesquisa muito grande com relação à longevidade. Ela queria, assim, ser plena e maravilhosa durante muitos anos e viver muito saudável. Então, ela foi uma buscadora, né, da medicina das plantas, e ela se conectava muito com a lavanda, com o alecrim. Então, tem um perfume que chama Perfume da Rainha da Hungria. Enfim, existem várias fórmulas, né, de adaptação. Eu posso passar para vocês também a fórmula desse perfume. Tem uns óleos essenciais meio caros, mas que dá para substituir. Eu posso passar as substituições também para vocês. Mas é esse perfume que eu tô falando, um pouco, né, dessa mistura da lavanda com alecrim. Aí ele tem rosa, tem néroli, tem tem cedro também, né? Pode ficar bem legal, assim. Vocês podem fazer perfume, vocês podem fazer o chá da lavanda borrifar na casa de vocês, mas essas receitas, né, ir alquimizando a casa e a rotina de vocês durante essas próximas 4 luas usando a lavanda, né, e percebendo como é que se conectar com ela, tá? É... Yas quer falar? Arro, ai, gratidão por tudo isso, que força, que gostoso, sabe? Era o bálsamo que eu tava precisando, assim, porque Axé. você foi falando e eu vendo que eu, assim, tava passando exatamente por tudo isso e sendo carregada por essa falta de confiança, essa falta de fé, e totalmente desconectada. E aí hoje eu até peguei que é a lavanda brasileira, né? Tudo que você falou das características, essa daqui é a lavanda brasileira. É, deve E ser. eu tenho minhas plantinhas, né? Eu me mudei tem pouco tempo pra cá e tô assim no processo, ali nas mudinhas começando a crescer e ainda não tenho a lavanda de novo, né? Perdi meu pezinho de lavanda. E aí a vizinha aqui tá se mudando e ela falou que podia pegar um pouquinho de lavanda, da lavanda brasileira que ela tinha ali. E aí eu não sei como são como é o benefício dela também, né, os efeitos dela, os fitoterápicos e os aromáticos, mas já começou ali, assim, eu só tomei um banho antes de entrar aqui e foi um bálsamo, assim, me conectou de novo. E é muito bom ter um tempinho pra gente, né? A gente se perde muito nas coisas do dia a dia e às vezes não para. Eu não tenho parado muito pouco. E aí, assim, hoje consegui vir, montar meu altar aqui, me conectar. Então foi, assim, nossa, muito gostoso. A meditação também muito, muito profunda. Eu senti o oceano, assim, principalmente a hora que você falou que estava dentro do oceano, né? Assim, foi, me senti ali, depois para sair assim, foi muito conduzida mesmo. E tive dificuldade de visualizar lavanda, né? Uhum, sim. Mas os campos, assim, e tudo foi muito lindo, né? O cheiro também, assim. Eu me sabotei um pouco, eu coloquei um incenso, e aí eu tinha um incenso de jasmim, eu não tinha incenso de lavanda. E aí coloquei no início, né? Então, assim, os cheiros às vezes, vinha e confundia, sabe? Mas consegui sentir um pouquinho, assim. E é isso, acho que Uhum. eu vou fazer mais vezes para conseguir me conectar com a lavanda, né? Eu achei muito interessante essa sua dica. E eu acho que é isso, eu fiquei muito instigada em entrar nesse universo, que lindo. E eu faço agronomia, né? Você falou que é engenheiro agrônomo, faço agronomia Você faz e agronomia em que faculdade, Flor? faço na UFV. Legal. Tô Uhum. aqui em Viçosa, em Minas, né? Uhum, conheço. E assim, muito desconectada com o curso também. Isso é uma longa história, mas tenho tentado assim estar mais próxima das plantas medicinais. Aqui tem alguns grupos de estudo, então Tem. estou bem incentivada agora a dar uma pesquisada nela. Quem sabe a gente Tem. consegue.
trazer para cá também, né, para plantar, não sei se é possível, Sim. mas Até tem uma semana, não sei, depois eu posso publicar no grupo, mas eu acho que tem uma semana um seminário ou um congresso que vai acontecer de fitoterapia aí em Viçosa agora. Eu até fui convidada para ir para uma amiga minha. Eu, durante a faculdade, eu trabalhei muito, né, dentro da disciplina de plantas medicinais. Então, foi essa a minha forma, né, de me conectar, porque, de fato, o curso de agronomia, ele né, totalmente desconectado, assim, né, com a medicina das plantas, totalmente, é um curso, né, que visa uma produtividade de plantas que a gente não compartilha. Porém, né, eu já saí da universidade, ai meu Deus, né, gente, já nem sei. Já saí há bastante tempo. Eu tô com 41, então eu saí em 2000 e tem 15 anos, né, que eu formei. Então, hoje em dia já tem, né, não sei, algumas faculdades já têm disciplina de agrofloresta, de agroecologia. Eu acho que a gente está precisando disso, né, de pessoas que tenham esse olhar dentro da agronomia. Então, acho que essa é a chave que pode ser virada, né? Como que a gente pode atuar dentro dessa área, de forma a contribuir para uma visão mais amorosa do planeta e da produção agrícola, né? Tem referências muito boas. Depois fala comigo lá no grupo que eu passo para você. Obrigada por estar aqui. Foi maravilhoso ter vocês. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. É, eu eu visualizei, gente, foi maravilhoso, porque assim, eu de vez em quando, né, eu faço de novo, né, essas visualizações, para ver também, né, qual o elemento que a planta vai trabalhar comigo. Não tem importância não, Yas, tá tudo certo. É, e eu fiquei percebendo ali, né, a lavanda eu já conheço, a minha lavanda, e para mim foi muito elemento fogo, o fogo interno, assim, que ela trabalhou bastante, foi muito bom. E é isso, meninas, mulheres, mulheres maravilhosas. Agradeço muito a vocês, agradeço, Chauani, pela oportunidade, pela paciência. Comigo eu tô passando por um momento de vida, assim, também bem, bem louco. Vida acontecendo, né, gente? Acho que todo mundo, né? A gente está passando por um momento planetário também muito desafiador, né? Percebo que não é isolado, né? Todos nós estamos passando por muitos desafios. E ainda bem, né, que temos as plantas aí para serem o nosso remédio, né? Não só o remédio do nosso corpo, mas o remédio também da nossa alma, do nosso espírito, né? E é isso. Depois eu passo para vocês essas receitas, essas coisas. A gente vai trocando, tá bom? Beijos. Boa noite. Axé. Gratidão, minha irmã. Beijo. Avisamos aqui, deixando aqui também na gravação certinho, assim, que nós estamos na segundo capítulo dessa jornada. Teremos aí uma jornada de 13 encontros, 13 plantas, e então uma riqueza, assim, imensurável. Gratidão, Ive, por trazer, assim, a gente já sentia assim, no campo energético seria muito poderoso, que seria maravilhoso e realmente está sendo muito incrível. E a gente vai fazer de tudo para que esse conhecimento chegue a muitas e muitas mulheres, muitas, muitas matriarcas, para que Axé. esse conhecimento se multiplique mesmo, para todas nós podermos nos reconectar com as plantas de uma forma bem, integral. Gratidão, Ive. Axé. Axé, o... Axé. Beijos. Vamos dormir com lavanda hoje. Sim, arro. Tchau, tchau, gente. Arro.